Olá, muito bom dia! Hoje uma bela de uma quarta-feira, 23 de abril de 2025. Começamos agora mais uma edição do Tribuna Livre para você, pela Difusora FM 99.5. Falamos aqui direto de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para toda Três Lagoas, nossa região, o Mato Grosso do Sul, o Brasil e o mundo. Eu sou o Cláudio César e nós vamos juntos até as 12 horas comigo e com a Gisele Mendes. Bom dia, Gisele. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma edição do programa Tribuna Livre. Muito bem, nosso programa tem um oferecimento de Brasil, Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria Sete Farma. São 11 horas e 1 minuto e nós vamos então às manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Pé de meia. Segunda parcela de 2025 será paga a partir desta quarta-feira. Receita abre consulta a lote da malha fina do imposto de renda. Em Brasília, Riedel toma café com Eduardo Leite e tem reunião do Codensul. Muito bem, são 11 horas e 2 minutos, estas e muito mais outras notícias para você aqui do Tribuna Livre desta quarta-feira, 23 de abril de 2025. Gisele Mendes, nós que contamos os dias aqui, o mês já está terminando. Exato, Cláudio. Parece que foi ontem, né, que demos boas-vindas ao mês de abril e já estamos caminhando para maio. Ainda mais com esse feriadão, né, Cláudio, recente que a gente teve. Parece que deixou aí o mês de abril ainda mais acelerado. Dizem que uma coincidência desse feriado da Páscoa com o 21 de abril só vai acontecer agora lá em 2087. Certamente eu não estarei mais por aqui. Exato, eu vi isso mesmo. O quanto foi raro, né? Eu nunca tinha vivido, não, um feriado desse. Muito bem, mas teremos aí logo o feriado do 1º de maio, depois Dia das Mães, e continuamos com as nossas datas comemorativas do ano de 2025. Agora nós vamos falar do pé de meia, né, Gisele Mendes? Exato, Cláudio. Vamos seguindo aqui com muita informação relevante. E o Pé de Meia, que é um programa, né, do governo federal, já muito ouvido pelas pessoas. Começa hoje o pagamento. Os estudantes do ensino médio da rede pública de ensino, beneficiários do programa Pé de Meia 2025, recebem a partir de hoje a parcela do incentivo matrícula no valor de R$200. A parcela única anual será paga de forma escalonada até 30 de abril, conforme o mês de nascimento do estudante. O incentivo matrícula é destinado a todos os estudantes do ensino médio público que efetivaram sua matrícula para o ano letivo de 2025. A Caixa Econômica Federal confirma que neste mês serão disponibilizadas cerca de 3,9 milhões de parcelas, sendo 1,3 milhão para novos estudantes, ou seja, os que ingressaram no primeiro ano do ensino médio público este ano. Os estudantes podem consultar o aplicativo Jornada do Estudante do MEC para saber se têm o direito a receber os benefícios. Em fevereiro, o MEC repassou o recurso da parcela do incentivo conclusão dos 3 anos do ensino médio relativos ao Pé de Meia de 2024. O calendário para esse pagamento de R$200 é o seguinte: nascidos em janeiro e fevereiro recebem hoje, 23 de abril. Nascidos em março e abril recebem amanhã. Nascidos em maio e junho recebem 25 de abril. Nascidos em julho e agosto vão receber dia 28 de abril. Nascidos em setembro e outubro vão receber no dia 29 de abril. E os nascidos em novembro e dezembro vão receber no dia 30 de abril. A chamada poupança do ensino médio tem 4 tipos de incentivos, que são eles: incentivo matrícula, frequência, incentivo conclusão e também incentivo conclusão, né, que é através da conclusão do ensino médio. O valor total desse incentivo chega a R$3.000 e o saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. Há também o incentivo Enem, por participação comprovada nos 2 dias do exame nacional.
Muito bem, são 11 horas e 6 minutos, né? Aproveitar a oportunidade, né, Gisele Mendes? Exatamente, né? Um incentivo que o governo federal oferece a esses alunos. É muito importante porque ajuda e muito, né, a diminuir a evasão escolar. Principalmente ali no ensino médio, que alguns adolescentes já estão na idade de começar um trabalho, alguns deles acabam saindo, desistindo do estudo. E a ideia é que eles consigam, né, concluir até o 3º ano do ensino médio. Muito bom, 11 horas e 6 minutos, nós temos também notícias aí da Casa do Trabalhador, com vagas em Três Lagoas nesta quarta-feira, né, Gisele Mendes? Exatamente, o Henrique Ferian esteve por lá e tem bastante informação atualizada. Bom dia para você que acompanha a programação de jornalismo da Difusora FM. A gente está aqui na Casa do Trabalhador, na manhã desta quarta-feira, onde a gente vai bater um papo com o Sidney de Abreu, que é o gerente da casa, para falar a respeito das vagas disponibilizadas para hoje. Tem processo seletivo mais tarde e tem novidades também. Tudo bem, Sidney? Bom dia. Bom dia, Henrique. É um prazer recebê-los aqui novamente. Um bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí de vocês. A gente vai ter hoje aqui na Casa do Trabalhador, às 13 horas, um processo seletivo para o pessoal aí que é motorista carreteiro, habilitação E, tá? São vagas de motorista que irão ser alocadas na cidade de Ribas do Rio Pardo, tá? Deixando isso bem claro, não é aqui para a cidade, vão ser alocados em Ribas do Rio Pardo. E temos também, né, a continuação das vagas, né, para a empresa Eldorado, né, de ajudante de florestamento, tratorista florestal, motorista de caminhão-pipa, tá? Que vão ser realizados aí no dia 25, tá? Lá no Senai, continuando essa parceria que a gente está tendo aí com essas empresas. E, Henrique, temos aí para falar também que a Suzano está aí junto à Funtrab e o SESC Senat, né, disponibilizando uma oportunidade para os motoristas com habilitação D e E que sejam PCD, tá? Pessoas com deficiência, onde nesse curso eles vão estar recebendo todos os treinamentos necessários para desempenhar a função, e os aprovados no curso, Henrique, ainda receberão no final uma bolsa de R$ 1.400 e a possibilidade, né, de serem contratados pela própria empresa Suzano como para seus terceiros. Tá? E semana que vem temos aí o Dia do Trabalhador no dia 1º, então estamos aí preparando no dia 30, tá? Na quarta-feira, um evento aí para homenagear os trabalhadores, ofertando a eles a possibilidade de estarem aqui na Casa do Trabalhador e fazendo entrevistas com várias empresas diferentes. Pois é, muitas oportunidades sendo disponibilizadas pela casa. Mas, Sidney, a gente tem hoje quantas vagas disponíveis e essas vagas, obviamente, estão sempre sendo atualizadas diariamente, então é importante que o trabalhador passe por aqui todos os dias, se estiver procurando uma oportunidade de trabalho, né? Isso aí, Henrique, a gente tem hoje aí 349 vagas disponíveis, está em nosso sistema, então tem bastante coisa aí, variadas, então a gente pede à população, compareça aí todos os dias, se possível, porque a vaga tem hoje, amanhã tem uma nova, tá? Tem sempre oportunidade surgindo todos os dias. Então não desanime se veio hoje não teve. Vem amanhã, retorne aqui, vai ser bem atendido e tendo a oportunidade vai ser devidamente encaminhado para os procedimentos que a empresa desenvolve. Bom, para quem vem para casa, o MS Qualifica tem cursos que estão abertos para as pessoas interessadas em participar. Esses cursos são gratuitos do MS Qualifica e como é que as pessoas podem ter mais detalhes, Sidney? Henrique, compareça aqui na casa, aqui nós temos os links, né, para a pessoa fazer a pré-inscrição, tá, que vai ser feita. Esses cursos são totalmente gratuitos e em diversas áreas, tá? Então a gente, após essa pré-inscrição, a gente vai estar desenvolvendo junto com a Funtrab MS, né, e com os parceiros do Sistema S, os cursos que serão aplicados realmente e fazendo toda a confirmação das matrículas com essas pessoas, tá? Então, de várias áreas, atendimento em comércio, em açougue, né? Fazer aí toda a parte de manufatura da carne, tá? E alguns outros aí que estão com a disponibilidade aqui na Casa do Trabalhador. Para mais informações, Casa do Trabalhador aqui no centro da cidade, atendendo de segunda a sexta-feira, certo, Sidney? Segunda a sexta-feira, Henrique, das 7 às 17, sem interrupção. Muito bom, 11 horas e 10 minutos, Henrique Ferian com imagens de Josias Martins, né? Falando a respeito aí das vagas oportunizadas na Casa do Trabalhador desta quarta-feira.
Agora nós vamos com a Gisele Mendes falando de um assunto importante a respeito da Receita Federal, né, que abre a consulta do lote da malha fina do imposto de renda. Vamos lá. Exatamente, Cláudio. Cerca de 280 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem saber se receberão restituição. Às 10 horas desta quarta-feira, a Receita Federal liberou a consulta ao lote de abril, que também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 279.500 contribuintes vão receber o total de 339 milhões de reais. Desse valor, 180 milhões irão para pessoas com prioridade no reembolso. Em relação à lista de prioridades, a maior parte, ou seja, 204 mil contribuintes, informou a chave Pix do tipo CPF na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo, há 25.283 contribuintes entre 60 e 79 anos. Em terceiro, vem 9.500 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. E o restante dos contribuintes prioritários é formado por 4.284 idosos acima de 80 anos e 3.820 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. A lista é concluída com 31 mil que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 30 de abril na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. E se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano do Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do Banco, que é o telefone 4004-0001 ou 0800 729 0001. Muito bem, são 11 horas e 14 minutos. Eu quero alinhar aqui duas situações, Gisele Mendes. A Prefeitura Municipal começou há cerca de uns dias atrás, no último dia 15 de abril, reuniu aí as secretarias de saúde, assistência social, a Secretaria de Governo, nem políticas públicas, o 2º Batalhão de Polícia Militar e demais outras autoridades, o prefeito municipal, para discutir essa questão da situação de rua, né? As pessoas que vivem em situação de rua, né? E agora nós tivemos ontem, com a participação da primeira-dama, a Kelly Abonísio, a vice-prefeita e secretária municipal da Assistência Social, Vera Helena, mais Secretaria de Saúde, mais o pessoal do Centro Pop e demais outras equipes, a Secretaria de Assistência Social, enfim, reuniram de novo, né? Marcaram uma próxima reunião para o mês de maio para dar continuidade a esse assunto. E um dos assuntos que eles vão realizar é um censo municipal das pessoas em situação de rua, que eu achei maravilhoso, né? A prefeitura realmente fazer isso aí para resolver o problema das pessoas de situação de rua em Três Lagoas. Nós temos muitas pessoas que vivem em situação de ruas, muitas dessas pessoas vivem porque realmente não tem condições de onde morar, está numa situação de vulnerabilidade, sem aquela força de sair dessa situação. Outros já são por conta de vícios, né? Quer seja de drogas ilícitas, quer seja de drogas lícitas, né? Enfim, as autoridades estão reunidas justamente para resolver essa problemática. Agora, saiu uma notícia no governo federal
que o governo federal vai destinar aí 3%, olha aqui, das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, para as pessoas que vivem em situação de rua, né? É uma situação assim de dar dignidade a essas pessoas. Agora, só faltava elas também pegarem a casa e de repente não querer morar nas casas, né, Gisele Mendes? Exatamente. Esse é um tema que acaba gerando vários tipos de opiniões também, né, Cláudio? Já são realizadas várias ações para ajudar essas pessoas em situação de rua e o que a gente ouve das autoridades é que nem todos querem essa ajuda, né? Então a gente fica na torcida para que, caso eles consigam até mesmo um imóvel, sirva para que eles deem, né, um pontapé aí para uma mudança de vida. Isto. Então, se nós temos as autoridades em Três Lagoas já discutindo essa problemática que atinge o nosso município, como atinge muitos, aliás, nós temos 5.570 municípios do Brasil, todos eles têm esses problemas de pessoas em situação de ruas, né? Então, o governo está, nesse primeiro lote, já querendo destinar 1.000 casas, 1.000 habitações, para que seja destinado a este público. Então, tomara que isso aconteça e que o nosso município, inclusive, seja contemplado, né, nesse primeiro lote, que já vai ser, assim, junto com esse ajuntamento de forças das autoridades, de repente levar dignidade a essas pessoas. Eu tenho certeza que muitos não querem entrar numa situação de legalidade, de responsabilidade, né, de cumprir com o seu dever como cidadão e cidadã. Mas tem aqueles que querem sim, tem aqueles que querem mudar de vida e tomara que tudo isso aconteça e aconteça bem a favor deles, né, Gisele? Exatamente, Cláudio. Muito bem, muito bem. São 11 horas e 18 minutos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos intervalo comercial em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltaremos em seguida com mais Tribuna Livre para você desta quarta-feira. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Continue com... Muito bem, são 11 horas e 20 minutos. Falamos aqui em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte e Farmácia e Drogaria 7 Farma. Gisele Mendes e eu estamos recebendo aqui com muita alegria o Padre Cláudio, ele que é responsável aí pela a região da nossa nova paróquia, né, que com certeza logo logo nós teremos edificada, né, que é ali a da Santa Dulce dos Pobres, e faz parte dessa região a paróquia de Santo Expedito, e nós teremos uma festa essa semana. Bom dia, padre. Bom dia, Cláudio, bom dia, Gisele, bom dia, amigos ouvintes. É uma alegria poder retornar aqui nesse local, nesse lugar, não é nem uma rádio, é um lugar tão especial para nossa cidade. Oh, muito obrigado, uma semana assim especial para nós, né, padre? Essa questão do passamento
do Papa Francisco, né? E assim, deixou todos nós assim, perplexos, porque no domingo ele estava lá na missa de Páscoa, né? Foi lá, deu uma volta e tal, e de repente acontece um negócio inesperado, né? Para nós, o Papa Francisco não será enterrado, né? Ele será plantado. Porque aquilo que ele nos deixou como legado, temos agora uma grande responsabilidade de não deixar morrer tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou. Então, nós temos, graças a Deus, um grande trabalho pela frente para dar continuidade às palavras que ele nos ensinou. Que legal. São 11 horas e 21 minutos, mas o Padre Cláudio está aqui especificamente para falar sobre uma ação, né, que vai acontecer na paróquia de Santo Expedito. Eu quero adiantar que a Gisele Mendes e eu preparamos aqui uma matéria especial sobre a questão do passamento do Papa Francisco com Dom Luiz Knupp. Nós vamos colocar aqui durante a nossa programação desta edição ainda do Tribuna Livre. Mas, Padre Cláudio, primeiro o senhor assumiu essa responsabilidade daquela região ali e está morando lá na comunidade. Ah, sim, o padre tem que, como diz o próprio Papa Francisco, o padre tem que ter o cheiro das ovelhas, né? Então, o pastor tem que cuidar das ovelhas, né? Encontrei uma casa ao lado da Igreja Santo Expedito, ali no bairro Vila Verde. Sonhamos que um dia o asfalto chegue. Mas vai chegar. Por enquanto, nós vivemos a realidade como toda a população daquele bairro vive. Estou muito feliz e satisfeito em morar ali. Muito bem, o Padre Cláudio, é o seguinte, lá o café está muito caro ultimamente, mas eu vou fazer uma visita, vou tomar um café contigo. Né? Pode ter, alguma coisa vai sair. Vai sair lá, né? Muito bem, nós teremos então a tradicional procissão e festa do Santo Expedito, agora dia 24, é isso? É um dia só? É isso. Como coincidiu com a Semana Santa, então nós jogamos a festividade de Santo Expedito para essa semana também, de acordo com a agenda do bispo. Então amanhã, a festa que era 19 de abril, o dia de Santo Expedito, nós transferimos para amanhã, quinta-feira, dia 24, às 19 horas. É uma comunidade muito forte, tem uma devoção muito grande, Santo Expedito tem muitos devotos na cidade, então agradeço essa oportunidade de divulgar esse momento. Que legal. Então nós teremos a procissão, missa e depois teremos a quermesse, é isso? É isso. A quermesse com pastel, que todo mundo gosta do pastel das quermesses. Pastelão, né? Acho que como o café tá caro, não vai ser aquele não vai ser aquele pastelaço, mas vai ser um pastel tradicional que tem em muitas comunidades nossas. E depois também o churrasco, o espetinho, bebidas, e vamos ver se a gente consegue fazer um bingo ali. Leiloar uma camiseta do meu Mundial do Palmeiras, alguma coisa do tipo. Rapaz, olha o padre palmeirense. Será que o Dom Luiz Knupp também é palmeirense? Não. Ele tem outro time e eu tenho vergonha de falar o time dele em público. Né? Não gosto de falar palavrão, não. Gisele Mendes. Padre, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui. Fala pra gente o que se espera, né, desse evento que acontece amanhã aqui em Três Lagoas. Geralmente essas festas, essa festa acontecia, era um almoço que por muitos anos acontecia na paróquia Santa Luzia, que era a sede da então paróquia onde a Santo Expedito participava. Esse ano, com o desmembramento, nós fizemos uma opção de que essa festividade fosse lá, naquela realidade, naquele local, para envolver as pessoas da comunidade. Nós temos um desafio ali, é a pouca participação dos católicos. Eu penso que é por causa do horário. Era domingo 15 para 7 da manhã. O padre, ao invés de falar abrir meus lábios, o padre falava abrir meus olhos, ó Senhor, porque também nós estávamos com sono. Agora, a minha expectativa é que a partir dessa quermesse, dessa festa, a gente consiga repensar o horário das missas nessa comunidade. Nós pensamos em trazê-la para o sábado à noite, às 19 horas, que é um horário muito mais funcional, mais participativo para a comunidade daquela realidade. Então eu quero, nessa festa, além de comemorar o padroeiro, né, tão estimado por muitos, inclusive treslagoense, ali existem muitos benfeitores, muitos devotos. Esses devotos construíram uma igreja belíssima num lugar distante. Então eu quero que essa festa seja o anúncio também de um novo horário de celebração para dar possibilidade àquelas pessoas que ainda estão afastadas daquela comunidade. Muito bem, que legal, né? Ô padre, vamos aproveitar a oportunidade, né, da festa
da tradicional, né? Festa de Santo Expedito, né? Toda a parte religiosa, depois a parte festiva. E a Santo Expedito está na área aí pastoral da Santa Dulce dos Pobres, né? O que mais faz parte da área pastoral da Santa Dulce dos Pobres? As comunidades que hoje envolvem a Santa Dulce, então a Santo Expedito, ela é um corte na cidade da rua Irmãos Cameste para o fundo da cidade, né? Contemplando também os distritos. Então nós temos aqui desde ali da São Geraldo, Sim. na Vila Carioca, onde temos um projeto belíssimo da ASB, um grupo de leigos que tomam conta, e ali nós temos uma missa às 10 da manhã. Inclusive hoje lá é dia de pão lá na lá na São Geraldo. Eu vou dar um chego lá comprar minha rosca lá hoje. Estou muito feliz com essa comunidade, além de tudo, eu digo que ali durante a semana é o lava-pés e aos domingos é a Eucaristia. Nós temos a celebração da missa ali às 10 horas na São Geraldo. Graças a Deus, domingo passado faltaram cadeiras. Então a gente percebe que a comunidade e também os amigos de fora estão lá celebrando. A comunidade São Pedro, ali no bairro Guanabara, também fizemos a mudança no horário da missa e, graças a Deus, a participação está sendo muito boa. E a Santo Expedito, essas comunidades já existiam. E agora nós abrimos 2 novas comunidades, Cláudio, nos bairros onde não tinha nenhuma presença da Igreja Católica. Nós alugamos 2 salões, tivemos esse desafio, né, essa loucura, alugamos 2 salões, e nós dedicamos a São Cristóvão, que inclusive tem uma carreata tradicional na cidade, já há 20 anos, verdade. Mas não tinha ainda nenhuma igreja dedicada a ele. Então tomamos esse desafio. Participei muitos anos dessa carreata de São Cristóvão. Então hoje nós temos uma comunidade dedicada a São Cristóvão, ali na rua Irmãos Cameste, num horário muito bom, que é o domingo às 19 horas. E depois uma outra comunidade dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, num lugar também em que não havia nenhuma presença. E para a Semana Santa agora, vieram 20 missionários de fora e nós fizemos a Semana Santa em cada um desses locais. Foram 18 lugares em que as pessoas puderam participar, inclusive nas casas. E ali os missionários identificaram pessoas que não foram batizadas, sabe? Pessoas que estavam distantes Atendi confissões de pessoas que há 20 anos não se confessavam, tanto tempo afastadas, porque a igreja não chegava lá. Então, resumindo, Santa Dulce está chegando às casas. Ela está atingindo o seu objetivo de ser uma igreja pobre para os pobres, uma igreja com um pastor com o cheiro das ovelhas. Eu não digo porque estou lá, mas digo porque foi essa missão que Dom Luiz me confiou. Eu quero ser muito fiel a essa missão. Então, vai fazer um ano de criação da área e eu vejo já muitos frutos. Foi muito trabalho, graças a Deus, e muitas pessoas que estão se unindo à nossa causa. Entenderam. Hoje eu penso que Três Lagoas entendeu o que é uma área pastoral. Tem um chamado, né, Missão Santa Dulce. Não importa a nomenclatura. O que importa é que a igreja está nos bairros da cidade, tem um padre à disposição, e também as pessoas... Um amigo me disse, Cláudio, olha, padre, eu não quero estar lá não, porque eu tenho minha compreensão sobre tal lugar. Eu falei, você não precisa estar, mas me dê condições para que eu esteja lá. E pronto, e ele está fazendo isso. Então, Santa Dulce foi uma resposta do apelo do Papa Francisco para uma igreja em saída. E graças a Deus, Três Lagoas está dando conta de corresponder. Que legal, né? Muito bom. Já tem aí um espaço para construir a igreja de Santa Dulce? Ainda não. Eu penso que esse é um processo um pouco mais longo. Mas antes da construção da igreja Santa Dulce, nós precisamos reestruturar essas pequenas igrejas que nós temos. Eram essas capelas, essas comunidades. Os lugares em que estavam construídos, a participação era pouquíssima. Então agora, as igrejas... voltando à participação de fiéis, eu penso que essa já é uma grande construção da Santa Dulce como pedra viva. Eu penso que depois dessas comunidades estruturadas, sabe, aí sim a gente pode pensar no passo maior, que é a construção, então, de uma futura igreja matriz dedicada a Santa Dulce dos Pobres. Mas, se no caminho aparecer um local, se no caminho aparecer um devoto e já antecipar esse processo, é claro que nós avançaremos, mas a nossa preocupação é fazer com que cada pequena comunidade corresponda no assunto da evangelização, na sua missão de evangelização, nos bairros onde eles estão. Porque senão a gente centraliza, né, a evangelização num lugar só e a gente continua deixando as pessoas que não participam de nada afastadas. A igreja tem que fazer pequenas comunidades, dando opção para que as pessoas participem. Gisele?
Que bacana. Padre, hoje que a gente sabe que nós vivemos num mundo, né, cada vez mais acelerado, as pessoas correndo para lá e para cá, trabalhando. Qual a importância, na sua opinião, de se exercitar a fé e de frequentar uma igreja? Esse fenômeno religioso é algo encantador. As pessoas, cada vez mais a gente percebe uma sede de Deus. E uma sede, e cada vez mais cresce essa sede. Diante de tanta loucura, dá-nos a entender que a religião voltou a ser a grande resposta para tudo. Entendeu? Então, essa sede de Deus, essa necessidade de uma espiritualidade que sustente a vida das pessoas naquelas coisas que o mundo não sustenta. E eu tenho ficado encantado com isso. É encantador essa necessidade que as pessoas estão voltando, né, à religião. Não estou dizendo aqui uma fé específica, uma particularidade, mas eu vejo em todas as confissões religiosas que aumenta o número das pessoas que estão participando. Então, pode ser que a loucura do mundo tenha despertado isso. O mundo as coisas do mundo não satisfaz. Então precisa de uma resposta muito maior, onde todo mundo sinta-se inseguro. E essa resposta é Deus. Ou seja, nesse corre-corre, está ajudando, está colaborando, né, as pessoas a pararem, porque sentem a necessidade de olhar para si, né? De ter um contato com Deus, de exercer a fé, o que é muito importante para a vida até mesmo das crianças, né, padre? A gente que é mãe, que é pai, tem aquela... nós temos a obrigação de conduzi-los, né? Na educação, cuidar da saúde, mas a questão espiritual é tão importante quanto. Eu acredito que as redes sociais ajudaram bastante o evangelho chegar em casa, dentro de casa. Hoje todo mundo tem acesso, né? E isso daqui fez com que uma grande cultura celebrativa acontecesse. Todo mundo tem acesso hoje. Então esse contato, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5 vezes ao dia, também despertou essa espiritualidade. Eu acredito que o avanço das redes sociais ajudaram esse despertar da fé. Graças a Deus. Muito bem, são 11h33. Nós estamos falando com o Padre Cláudio, responsável, né? Ele é o responsável pela a área pastoral da igreja de Santa Dulce, futura igreja de Santa Dulce, onde já tem várias comunidades, né? Inclusive a comunidade de Santo Expedito. Padre, o senhor falou que os distritos também fazem parte da sua responsabilidade agora. Arapuá, Garcias, os assentamentos também aí? Até Serraria. Até Serraria. É Serraria até Serraria. Arapuá, Garcias, Serraria e o assentamento 20 de março. 20 de março, tudo faz parte da sua comunidade. Então o senhor tá andando pra caramba aí, hein? No ano passado foi mais intenso. No ano passado foi bem mais intenso em relação aos distritos rurais, aos distritos. E depois de uma série ou grave avaliação, eu senti a necessidade, reestruturei em focar mais na cidade de Três Lagoas, porque a demanda e a necessidade e o comprometimento aqui e a sede aqui é maior. Muito bem, são 11h34. Nós estamos recebendo o Padre Cláudio aqui, né, conforme nós falamos. Teremos aí então a tradicional procissão e festa do glorioso Santo Expedito. Amanhã, dia 24, às 19 horas, lá mesmo, na Rua C, 1932, na Vila Verde, na igreja de Santo Expedito. Após a procissão e a missa, nós teremos a tradicional quermesse, né, com pastéis, espetinhos, bebidas, doces e muito mais. E aquela alegria da comunidade, né? Cada um se encontrar lá, dar um abraço um no outro, né? E confraternizar. É isso aí, né, padre? A festa de igreja é diferente, né? Então todo mundo gosta por causa disso. Muito bem. Padre Cláudio, muito obrigado a presença do senhor aqui. Faça desse espaço aqui a sua casa. Cláudio e Gisele, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por esse carinho, de tanta informalidade, né? Assim, vocês são muito acessíveis, muito obrigado mesmo. E a igreja precisa, como eu disse, né, que os meios de comunicação, eles ajudam muito na evangelização, talvez hoje são imprescindíveis, e obrigado por nos colocar de frente, assim, não só de corpo a corpo, mas de porta a porta por esse veículo de comunicação. Muito obrigado mesmo, tá? E reitero o meu convite, amanhã às 19 horas, na festa de Santo Expedito, lá no bairro Vila Verde. Coloca no GPS aí, vai dar uma pequena confusãozinha, você sabe perfeitamente que é assim, mas você chega lá, tá bom? E nós aguardamos. Se você chegar um pouco atrasado, não tem problema, o coração está aberto para acolher a todos. Gisele?
Obrigada, padre, pelas informações, por trazer informação, né, para todo mundo que está ouvindo, fazer esse convite tão abençoado e maravilhoso. E a gente deseja que seja, né, Cláudio, um evento de muito sucesso. Como todo dia é Páscoa, desejo uma feliz Páscoa a cada um, ou seja, a feliz força do Cristo ressuscitado em cada lar, em cada coração, em cada trabalho. Muito bem, são 11 horas e 36 minutos, uma alegria receber aqui o Padre Cláudio, nosso amigo de muito tempo, né? Nós temos a matéria com o Dom Luiz Quinup, né? A nossa primeira matéria, eu fui falar com ele hoje de manhã, eu e o Josias Martins, nosso repórter cinematográfico, e ele falou a respeito da vida, da importância do Papa Francisco. Então vamos ouvir. Ouvintes da Rádio Difusora FM 99.5, nós estamos aqui na Cúria. Nós vamos falar com Dom Luiz Quinup, ele que é o nosso bispo de toda a nossa região, aqui em Três Lagoas. Um momento, inclusive, muito difícil para nós todos, né? Que perdemos uma grande personalidade mundial, né? Não só da Igreja Católica, mas do mundo, né? Que é o Papa Francisco. Mas o Dom Luiz vai falar conosco a respeito desse momento e de outras situações que envolvem a diocese aqui em Três Lagoas. Bom dia, Dom Luiz. Bom dia, Cláudio César. Bom dia aos radiovintes, aos internautas. Alegria poder estar aí utilizando dos microfones dessa emissora tão conceituada, falar com os nossos fiéis e com toda a nossa população daqui da região de Três Lagoas. Muito bem, como é que o senhor recebeu essa notícia do passamento do Papa? Uma vez que hoje de manhã mesmo eu estava vendo uma fiel que está em Roma, brasileira, dizendo o seguinte: nós estávamos que ontem ele estava aqui no nosso meio e de repente aconteceu, né, essa situação, né, bispo? Sim, a gente já vem acompanhando o Papa com toda a sua fragilidade de saúde. Vimos ali todos esses 40 dias que ele esteve hospitalizados, pela idade, pela gravidade. Então a gente já também esperava, mas nos surpreendeu porque ele estava ainda muito bem e no domingo esteve lá, todos pudemos vê-lo dando a mensagem, passando lá entre as pessoas na praça e já na manhãzinha da segunda ele teve então já o seu falecimento. Claro que a gente esperava que ele fosse um pouco mais, não seria muito, mas a gente imaginava que ele ainda teria um tempo a mais. Mas Deus achou que fosse hora e ele cumpriu bem a sua missão. Creio que partiu deixando um legado e quem sabe para ele foi até melhor que fosse dessa maneira, não sofreu tanto quanto outros na agonia. Então já teve lá, do que relatam, foi uma morte assim bem tranquila que ele teve. Dom Luiz, o senhor acompanha a história do Papa Francisco, com certeza, até quando ele era cardeal lá na Argentina, né, em Buenos Aires. Ele foi eleito Papa e a partir daquele momento ele transformou, né? Fez muita reforma na igreja, né? Sim, nós acreditamos que de fato isso é uma ação de Deus, né? Acho que por mais que era um homem coerente e tal, sem a iluminação divina, não teria ele tido toda a força, toda a sabedoria e toda a tranquilidade que teve para conduzir a igreja nas reformas que ele impôs à Cúria Romana e mesmo a toda a igreja. Então a gente vê, de fato, ali a ação de Deus naquele homem. Já idoso, né, com saúde já frágil, tinha aposentado, né, como bispo, tornado emérito, como arcebispo de Buenos Aires, e ele mesmo dizia, né, que esperava agora uma tranquilidade, e de repente vem o conclave, no conclave ele então eleito. Já tinha sido ele muito indicado, votado na eleição em que o José Ratzinger foi eleito Papa Bento XVI, mas lá ele recusou, não aceitou. E
acreditamos, né, que tem aí a mão de Deus. Agora, já anos depois, já bem mais fragilizado, ele aceita e vai com toda a força e com todo o gás e com toda a serenidade para assumir essa missão e assumir de uma forma tão corajosa e de uma forma que, de certa forma, muda muito o caminhar, o rumo que a Igreja Católica toma. Então, acreditamos que foram 12 anos, ele precisaria ter mais tempo para realizar tudo aquilo que era o seu desejo e a compreensão que ele tem ou tinha da Igreja, ele precisaria ter mais tempo. Mas creio que foi um grande início e acreditamos que essa linha que ele toma, ela vai, de certa forma, continuar. Temos aqui, acho que é um caminho meio sem volta. Muito bem, são 11 horas e 42 minutos. Ouvimos então a primeira parte da entrevista com Dom Luiz Knupp, que falou tantas coisas boas conosco, né? Nós vamos ao intervalo comercial em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltaremos em seguida com mais Tribuna Livre para você. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Muito bem, são 11 horas e 44 minutos, estamos de volta, falando aqui em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Vamos na sequência ouvindo o nosso bispo diocesano, Dom Luiz Knupp, na segunda parte da nossa matéria. Vamos lá. Dessas reformas, que são tantas reformas que o Papa estabeleceu, o senhor destaca alguma, assim, aquela que o senhor acha mais importante? Sim, primeiro eu colocaria a questão da mulher. Francisco resgata esse papel que as mulheres tinham lá no início da igreja. Elas que tinham na igreja uma grande força, apesar de toda uma cultura que a gente pode dizer e classificar como machista, mas no início as mulheres tinham um papel tão importante. A gente vai ver isso no Evangelho de São Lucas, a gente vai ver isso mesmo na ressurreição. São as mulheres as primeiras a receber a notícia, as primeiras missionárias que vão levar essa notícia adiante. Então Francisco vem recuperar esse papel e ele fala com muita força e com muita veemência da necessidade que temos de reconhecer o papel da mulher e fazer com que a igreja não seja tão masculina, mas que essa igreja tenha a ternura da mulher, tenha esse rosto de misericórdia do Pai, que a gente vê muito mais transfigurado no feminino que exerce ali. Esse olhar
para as pessoas que estão à margem da vida, sejam eles migrantes, sejam eles homossexuais, os pobres das periferias. Francisco, então, não só fala disso, mas Francisco também dá o testemunho. Ele abre lá o Vaticano para acolher famílias de imigrantes. Ele constrói na Praça São Pedro banheiro para que aqueles que vivem na rua pudessem lá tomar um banho, lavar a sua roupa. Então, trazendo para dentro da igreja toda essa acolhida. Estive lá em Roma no ano de 2013 e a gente via todo a guarda romana, mesmo guarda suíça, todos aqueles que prestavam a segurança ali no Vaticano. E eram pessoas assim que a gente via gritando com as pessoas, via ali homens bastante explosivos, tal, na forma de ter ali todo o controle. Depois retorno lá em 2023 para a visita de Límina, era outra a situação. A gente via eles cumprimentando todo mundo, tal. A gente via uma transformação, uma humanização ali. Mesmo quando estive a primeira vez, a gente via os carros que circulavam ali com os oficiais do Vaticano, eram Mercedes, tal, carros que não eram carro popular. Já das outras vezes eram todos carros populares mesmo, circulando e levando todo mundo. Era visível aquilo que foi a implementação dele ali. A gente, quando estivemos na visita de Límina, a gente passa por todos os dicastérios, isto é, os departamentos que ajudam ele no governo da igreja. E os outros bispos que tiveram outras visitas diziam, olha, às vezes a gente chega lá no dicastério, eles tratam ali bem com uma dureza, tal, tem que ser assim, tem que ser assado, tal. Da vez que estive, então, nos dicastérios, a gente via que a postura era outra. A gente está aqui para servir, o que os senhores precisam lá no Brasil? A gente está aqui à disposição para que os senhores possam contar com a gente. Então, havia um outro espírito daquilo que relatavam que era o tratamento dos bispos que chegavam lá. Quando tivemos audiência com Francisco, ele dizia, olha, como é que vocês foram tratados lá nos dicastérios? Então, ele quer saber de quem, de fato, acompanha, não só fala, mas, de fato, de quem imprime isto. Na visita anterior, sempre tinha um que falava, era o porta-voz do grupo, tal, que levavam as questões a ele. Na nossa audiência, ele dizia, olha, aqui nós estamos entre irmãos, aqui não tem assunto proibido, aqui todos têm voz e vez, então não é para fazer discurso, não é para ninguém falar, mas é para todos poderem falar e falar aquilo que precisa ser falado e aquilo que quiserem falar, seja qual for o assunto. Então, era, de fato, uma conversa de irmãos muito tranquilo e todos os assuntos, então, sendo tratado ali, ele sempre se posicionando, como sempre se posicionou, de uma forma muito tranquila, serena, mas também muito contundente. Olha, precisamos ser assim. Repetia sempre para a gente, coragem, coragem. É difícil, mas esse é o Evangelho. A gente é bispo, não de outras coisas, mas somos bispo de Jesus Cristo, somos servidores do povo, então todo esse empenho. Eu diria, aqui acho que são muitos o que dá para a gente destacar na forma dele ser e na forma também dele conduzir e propor a igreja.
essa preocupação que ele tem com a casa comum, assim ele cunhou esse termo que hoje é normal a gente ouvir aí até dos outros líderes mundiais usando desse termo. Outro termo que ele usou e cunhou e hoje é, de fato, tomado. Aí a gente vê na imprensa mesmo as autoridades aí mundiais dizendo a ecologia integral. Não dá para cuidar só do meio ambiente, mas é cuidar de toda a casa. E ele vai dizer, então, tudo está interligado. Vai ter as encíclicas, Laudato Si, Laudato Deo, que ele vai tratar desse cuidado do meio ambiente, mas vai ter também a encíclica que ele vai tratar da fraternidade no mundo. Todos somos irmãos, fratelli tutti, todos são irmãos, e ele vai dizer, ou nós nos salvamos juntos, ou nós vamos perecer todos juntos. Então a gente vê que o pensamento dele choca com a mentalidade do mundo e com as políticas mundiais. Mas, no entanto, é tão bonito de ver, apesar de alguns tê-lo criticado publicamente de forma muito grosseira, mas hoje temos aí mais de 200 chefes de Estado que já confirmaram presença. Então, por mais que a fala dele é uma fala crítica e que gera conflito de pensamento, de interesses mundiais, mas há um reconhecimento de que, de fato, aquilo que ele falou tem verdade. Eu posso não assumir, não concordar, mas não tem como contestar tudo aquilo que ele viveu, falou e lutou para que, de fato, o mundo pudesse acordar e o mundo pudesse, de fato, assumir. Muito bem, 11 horas e 53 minutos. A gente vê o Dom Luiz Quinubo falando, né, Gisele Mendes? Nós temos ainda uma terceira parte da entrevista que não vai ter tempo a gente colocar hoje, mas ele está falando tudo aquilo assim que o Papa Francisco vivenciou mesmo. Ele viu, né? Ele presenciou, foi 2 vezes em Roma e ele falou, ó, uma vez que eu fui era de um jeito, depois já mudou totalmente. Exatamente, muito interessante, né, Cláudio? Como você estava aqui falando, né, ele chegou de viagem e aí você já conseguiu, né, ir até ele para fazer essa entrevista tão interessante. Ele tem um carinho enorme por nós aqui da Difusora. Depois nós vamos colocar a terceira parte da entrevista, inclusive ele traz a bênção não só para nós aqui, para todos, né, da nossa cidade, da nossa região, enfim, aqueles que estão nos ouvindo, né, e ele fala do carinho enorme que tem o grupo Difusora de Comunicação, e nós só temos que agradecer, né, José? Exatamente, obrigada pelo carinho. Muito bem, são 11 horas e 54 minutos, vamos falar um pouquinho do governador Riedel, né? Ele e o Reinaldo Zambujo estão com um abacaxi na mão, com essa questão do PSDB, se eles saem do PSDB, se vão para fusão, se vão para outro partido, para o PSD. Qual será o caminho do governador Riedel? Mas hoje ele está em Brasília, né, Gisele? Exatamente, Cláudio. E entre agendas partidárias e discussões técnicas, o governador Eduardo Riedel está em Brasília. Hoje, o Tucano adiantou que hoje começaria o dia com café da manhã com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os dois tucanos devem aproveitar a reunião do CODESUL para discutir o futuro político do partido. Riedel disse que mesmo durante suas miniférias, as articulações não pararam. Ele disse o seguinte, eu falei 2 vezes com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Eu falei com o Reinaldo, falei com o Aécio, detalhou. A saída de Eduardo Leite do Ninho Tucano é dada como certa e deve acontecer na primeira semana de maio. O encontro do CODESUL acontece ali hoje em Brasília, com a presença também do Eduardo Riedel e também do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o vice-governador do Paraná, Darcy Piana. Após este encontro, o Riedel ainda vai participar do encontro de alto nível Brasil-Chile sobre a Rota 4 Bioceânica de Capricórnio, que faz parte do Fórum Empresarial Brasil-Chile, realizado na sede da Confederação Nacional da Indústria. 11 horas e 55 minutos. O CODESUL ele já existe há muitos e muitos anos, e os governadores
junto aos governadores dos estados do Sul, mais o Mato Grosso do Sul. Portanto, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o Mato Grosso do Sul, eles discutem assuntos de interesse comum, né? Então, essa reunião é uma reunião que acontece sempre, né? Em Brasília, e os estados, quando o governador não pode ir, ele manda o seu vice, manda o seu representante, mas não é só o governador que está lá, não. É a sua equipe também, porque são muitos assuntos a ser discutidos dos interesses desses 4 estados do Mato Grosso do Sul. E depois tem esse encontro Brasil-Chile, né? Mesmo porque ontem o presidente do Chile estava no Brasil, né? Estava Exato. lá em reunião com o presidente Lula e tem muito interesse entre Brasil e Chile. Muito bom, 11 horas e 56 minutos, Zé Limeira, nós vamos ficando por aqui. Desejo a você uma ótima tarde de quarta-feira e um belo de um almoço. Obrigada, Cláudio, para você também e para todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do Tribuna Livre. Amanhã voltaremos a partir das 11 horas. Até lá. Muito bem, vamos ficando por aqui em nome de Brasil, Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Desejo a você uma ótima tarde de quarta-feira. Até amanhã com mais um Tribuna Livre para você.